Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatan Tabi, Shenatan Tabi, Tehohari, Tehohari, Elohai, Elohai, Neshama, Neshama, Shenatan Tabi, Shenatan Tabi, Tehohari, Tehohari. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Brito Olam, Comunidade Monoteísta. Mais um encontro na semana que está se iniciando para que a gente possa, através da espiritualidade, tornar essa caminhada menos difícil, menos beligerante. Que a gente possa ter tranquilidade, ter paz, respeito com as pessoas diferentes e, acima de tudo, as pessoas que professam uma fé que não é a nossa. A tolerância é uma manifestação da temperança do ser humano. Bom, hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, mas antes nós vamos fazer a oração Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o eterno nosso Deus é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante que está registrado nas Escrituras Antigas, no capítulo 19 e 20 de Gênesis. É a história da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra e, consequentemente, as dificuldades que se realizaram em um futuro bem próspero. Bom, nós vamos falar de uma personagem que chamava-se Ló. Ló era sobrinho de Abraham. E eles tinham se separados depois de tomar rumos diferentes nas perspectivas de vida deles. Abraão foi para uma localidade mais inóspita, onde havia presença de deserto e dificuldade de água, etc. tal, e Ló escolheu a campina, escolheu os campos verdejantes. No entanto, nessa grande situação legal para a alimentação, para os animais, estavam algumas cidades que tinham se afastado por completo da orientação do Eterno, ou seja, eram povos que trabalhavam o politeísmo e não o monoteísmo que Ló, sua esposa e suas duas filhas tinham aprendido quando da convivência com as tribos de Israel, onde estavam lá Abraham, que era o grande mestre daquela época. Pois bem, o que aconteceu? O Criador resolveu destruir Sodoma e Gomorra em razão de uma série de situações. Uma cidade violenta, uma cidade preconceituosa, uma cidade onde o homicídio predominava, uma cidade onde havia uma promiscuidade muito séria de todos os valores que existiam na família. E aí fez com que o Criador dissesse a Abraham que ia destruir Sodoma e Gomorra e algumas cidades que estavam ao seu redor. Abraham tinha um profundo amor por Lot, e ele então pediu ao Criador que, ao cumprir a promessa, pudesse ser preservado Ló e sua família. E assim Deus concedeu.
No momento oportuno que a grande tragédia haveria de acontecer, alguns seres espirituais, filhos de Elohim, que nós chamamos de anjos, visitaram Ló e disseram para Ló: olha, você tem que deixar a cidade. Essa cidade vai ser destruída. Você tem que sair juntamente com toda a sua família, com suas filhas, com sua esposa e com os seus genros. Naturalmente que houve da parte de Ló um contato com a família. E a família ficou muito preocupada. Preocupado por quê? Porque era uma cidade próspera, eles estavam prosperando e não queriam sair, por comodidade. Mas Ló ficou apreensivo, até que os anjos disseram: nós vamos retirá-los. Nós vamos retirá-los daí. Ló fez algumas considerações para que pudesse chegar perto de uma outra cidade e que pudesse escapar da catástrofe. Abraão foi informado de tudo isso e o Criador disse que iria destruir. E Abraão intercedeu para que Ló fosse preservado. Então Ló, ele foi retirado pelos anjos de Sodoma e Gomorra com sua família e suas filhas pelas virtudes de Abraão. Não foi pelos méritos de Ló, porque ele não queria sair da cidade. Mas ele foi salvo pelos méritos de Abraão, porque Abraão intercedeu ao Criador para que ele fosse, com a sua família, preservado. E assim ocorreu. No entanto, um fato interessante: quando amanheceu o dia, Abraão viu que a grande catástrofe tinha ocorrido. E diante de tudo aquilo, eles ficaram apreensivos. Lá estava salvo, numa pequena cidade nas colinas, estava Ló e suas duas filhas. A angústia foi muito grande e eles se sentiram completamente isolados do mundo. E passou pela cabeça das filhas de Ló que naquele instante todo este mundo estava destruído e agora eles seriam responsáveis pela procriação. Mas com quem procriar? Com quem, se todos os habitantes homens tinham morrido? Passou pela cabeça da filha mais nova e mais velha que deveriam dar vinho ao seu pai e ter um relacionamento incestuoso para que houvesse o quê? A progressão dos nascimentos sobre a terra. E assim ocorreu. As duas filhas deram vinho ao seu pai, a Ló, e se relacionaram sexualmente com eles. Bem, de acordo com os costumes, havia uma prática de incesto, e ali estava também um chamado que nós poderíamos dizer um estupro hoje, um estupro de vulnerável. Mas, mesmo assim, as coisas ocorreram. E diz as Escrituras antigas que tiveram 2 filhos, um chamado Moabe e o outro Amon, que veio dos Amonitas e dos Moabitas. Então, 2 povos realmente surgiram destas 2 filhas com o seu próprio pai. Aí ocorreu algo diferente na história e na vida de quem? Na vida de Ló. Onde se situa, portanto, os Moabitas e também os Amonitas? Pela história na atualidade, esse país que está com estas pessoas descendentes dos Moabitas, dos Amonitas e também dos Edomitas, é justamente a Jordânia. Jordânia, portanto, é um país árabe que possui essa relação de terem sido originários de Ló e suas filhas. Bom, o que é que nós queremos mostrar com isso? É que estas nações, por terem naturalmente, esses povos, por terem se afastados
dos ensinamentos outrora dada por Abraão ao seu sobrinho Lot, essas pessoas, elas se afastaram da Torá. E se afastaram da Torá e abraçaram uma outra forma de adoração, que apesar de serem originárias do pai Abraão, trazia consigo um sincretismo religioso que não estava de acordo com a Torá. Esses países foram países que tiveram uma participação muito grande na luta contra Israel, a fim de que Israel não sobrevivesse. Mesmo assim, a história preservou o povo de Israel, porque é de lá que os grandes acontecimentos históricos do chamado tempo do fim ocorrerá. Bem, aí está, portanto, a história das filhas de Ló, que para algumas pessoas, notadamente, a visão do cristianismo atual é uma situação de dificuldade, porque elas mantiveram relação sexual com o seu próprio pai. Elas praticaram incesto e estupro, porque embebedaram seu pai com vinho para justamente fazer com que ele tivesse um relacionamento com elas. Para algumas linhas do judaísmo, esse fato não é relevante. Por que não é relevante? Porque o judaísmo lida muito com a questão da boa vontade, com a questão de trazer à tona aquilo que é honesto, que é legal, a intenção. E essa intenção, que se chama Kavaná, diz alguns estudiosos do judaísmo, passou pela cabeça das filhas de Ló. Então, para alguns segmentos do judaísmo, o que foi praticado não foi realmente uma coisa que o Criador abominava, mas que precisava acontecer para que a história pudesse continuar. Bem, aí está para vocês duas situações que precisam ser trabalhadas e vivenciadas para que a gente possamos compreender melhor o que o Criador tem reservado para o nosso futuro. Bem, se vocês gostaram deste bate-papo, façam sempre contato conosco. Brit Olam, Comunidade Monoteísta. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Shalom Aleichem, paz seja convosco, que seja luz.